Seguinte, hoje a gente tem a segunda parte do nosso evento, que a gente espera que a gente consiga construir alguma coisa verdadeira e dentro das nossas limitações, das nossas dificuldades e do que a gente também pôde observar e está construindo a partir das falas de ontem, que eu acho que foram extremamente significativas para as nossas instituições e para o que a gente espera conseguir com esse trabalho tão complexo que é o dimensionamento da força de trabalho. Nem a Dulce fala já o redimensionamento, né? A gente está galgando ainda, acho que a maioria, o dimensionamento. Então, por isso que a gente usa mais a terminologia de dimensionamento. Então, assim, a gente colocou, vocês vão se separar de acordo com os seus grupos, daqui a pouco a gente vai para as salas, né? Eu, o Rafael e a Aline, no segundo andar aqui, então a gente vai para as salas com vocês, a gente vai estar meio que organizando. E a gente colocou aí no folder que a gente queria construir esse trabalho a partir de um direcionamento, porque é muito complicado a gente construir a partir das nossas impressões, das nossas experiências, sem que a gente possa direcionar. Então, eu queria que, assim, uma pessoa de representante de uma de dois e uma de três, já levanta a mão de aí que possa estar escrevendo, que a gente construiu as perguntas agora com base no que a gente viu ontem. Né? Então, a gente achou melhor primeiro esperar o que ia acontecer ontem para a gente já tentar construir um direcionamento com base nas exposições de ontem. Então, tem algum representante de aí que possa já escrever, um de dois e um de três, só para anotar quais são as perguntas direcionadas? As três aqui? Amanda, Lia e Aninha. Pode ser? Então, o que a gente vai estar discutindo nesses grupos, né? E aí a gente, à tarde, vai apresentar aqui na plenária para tentar tirar uma posição única para apresentar no Encontro Nacional. Então, o que já foi feito nas instituições, porque, na verdade, o objetivo é a gente mesclar, né, encontrar alguns denominadores em comum. Primeiro, então, o que foi feito em cada instituição, que já caminhou com base no que a gente, principalmente no que a gente ouviu e na nossa prática. Quais foram as dificuldades encontradas, não importa se o que foi feito foi muito incipiente para o que a gente viu ontem. Né? Eu acho que cada dentro da sua perspectiva e da natureza da sua instituição, já caminhou alguma coisa. Então, não importa o quão embrionário e incipiente foi esse trabalho, mas, a partir de cada uma das experiências, a gente sabe e já consegue identificar dificuldades reais. Então, quais foram as dificuldades? Sugestões para minimizar as dificuldades. E ontem ficou muito claro para a gente aqui na escuta, principalmente com a contribuição do Paraná, do Triângulo Mineiro e nas falas da UF e que de casa, às vezes, a gente esquece, né? E da Dulce, da Carmen, que tem algumas coisas, alguns problemas que são praticamente intransponíveis, né? A gente viu questões judiciais que a gente, de fato, não consegue resolver. Tem situações, fazer concurso, por exemplo, sem a descrição de cargo já no PCCETAI aprovada, isso é um nó para todas as instituições. São dificuldades que todos nós identificamos, mas que a gente sabe que, para esse momento, dependem muito mais de instâncias que estão acima da nossa autonomia do que de alternativas que a gente possa encontrar. Isso não quer dizer que a gente não possa construir nas nossas questões alternativas minimizadoras das dificuldades que dependem do Ministério da Educação, até porque eu acho que reforçam a necessidade que a gente tem de um esforço de que as coisas sejam mais agilizadas, com mais rapidez, para que a gente possa, pelo menos no que depende do MEC, estar caminhando melhor. E com base ontem nas informações que a Dulce trouxe para a gente, quanto às diretrizes, depois eu vou passar com as furas diretrizes, que serão adotadas para o MEC para a construção da matriz, porque ontem ela já deu um monte de cola aqui para a gente, né? Que diretrizes que eles pensam como norteadoras do nosso processo de dimensionamento. O que mais a gente pode, dentro da nossa expectativa e da nossa experiência, apontar como diretriz necessária? Porque a visão que eles têm lá no MEC, mesmo que orientada e agregada com o que o pessoal da ANDIF, da própria Comissão Nacional de Supervisão aponta, muitas das vezes é diferente do que a gente na ponta percebe todos os dias. Então, eu acho que a gente tem que, a partir do que ela trouxe, se for o caso, apontar coisas que não devam estar ou incluir outras que devam compor essa matriz que eles entendem enquanto Ministério da Educação.
A gente estava conversando hoje de manhã, eu e a Aline, que a gente fica muito inseguro na hora de construir qualquer balizador, e eu não sei se o Paraná sentiu isso, quando a gente imagina que a qualquer momento vem uma diretriz que vai totalmente de encontro ao que a gente pensa em construir. E se ela vem numa diretriz em forma de decreto, ou de lei, ou de portaria, orientação normativa, a gente vai ter que dar seguimento a isso. Então, meio que ficar no meio do caminho. Então, como trabalhar com isso? E, com base até nessa nossa preocupação, o que é possível fazer até que essa matriz seja concluída pelo MEC? Né? O que a gente pode caminhar, em que direção a gente pode seguir até o momento em que isso esteja acontecendo? Porque o quanto mais adiantado a gente estiver, melhor, porque a gente já sabe que é um trabalho muito complexo, muito difícil, e que não envolve só orientação interna, normatização interna, envolve, de fato, um envolvimento de toda a gestão, de todos os servidores, e aí a gente sabe o quanto isso implica e impacta nas nossas ações e nas nossas dificuldades. Então, eu vou passar mais ou menos as diretrizes que a Dulce deu ontem, que a primeira foi número de técnicos administrativos distribuídos pelos níveis C, D e E, né? Excluindo aí a questão do A e B. Eu não sei se a gente vai poder contabilizar, para mim não ficou claro ontem, na hora que a gente for pensar nessa matriz, pensar em como terceirizar esses cargos de A e B, e aí me vem muito a vocês da Federal de Lavras, né, que fala a questão do auxiliar de agropecuária. Era uma realidade nossa também, antes que a gente tinha o Colégio Agrícola, Nilo Peçanha, e o Colégio Delfonso Bastos, que ficavam um em Bom Jesus e um em Pinheiral, que agora foram agregados pelos IFETs. E a gente tinha essa dificuldade antes dos colégios agrícolas saírem, porque eles faziam sempre esse questionamento para a gente. O que a gente vai fazer com os nossos auxiliares de agropecuária? O cara que bota a mão na massa, ele é o auxiliar de agropecuária, não tem outro cargo para substituir. Né? Então, essas dificuldades, como mensurar isso dentro dessa diretriz que a gente quer pensar? Será que a gente vai poder incluir essa conta da terceirização? É uma coisa que para mim não ficou muito clara ontem, não sei se para os senhores ficou. E aí vem número de matrículas, para a gente tentar entrar naquela relação aluno técnico-administrativo. Essa relação, eu imagino que o MEC vai estar dando para a gente, né? Pelo menos foi isso que eu entendi, a gente está imaginando isso. A questão da oferta de cursos em diferentes áreas de conhecimento, e aí a especificidade de cada instituição, né? Com a vocação de cada uma, e aí já pensando quem mais está voltado para a área de saúde, pensando na questão dos laboratórios, qual é a natureza dos cursos que a gente tem, como é que a gente constitui isso. A oferta de curso noturno, número de campi fora da sede, região geográfica e a questão da graduação presencial e da pós-graduação stricto sensu que ela falou. Oi, tá. Então, onde vocês pararam, meninas? Número de campi fora da sede, né? E aí entra a questão da expansão mesmo, da interiorização. A região geográfica, e aí entra muito, por exemplo, o pessoal que trabalha mais com a questão agropecuária, né, a vocação, dependendo da vocação de cada região geográfica, e a questão do número de graduações e pós-graduações estrito sensu e lato sensu. E ela falou alguma coisa ontem que eu não lembro, Aline, se a gente esqueceu de botar, agora está acho que a Aline está aqui, agora está me ocorrendo, não lembro se ela falou alguma coisa de cursos à distância ou presenciais. Não falou, mas eu acho que isso é um indicador, não é? A gente, como essa oferta, essa ampliação de cursos à distância tem sido muito grandes, e a gente tem tido, acredito que essa seja também uma realidade das instituições, a dificuldade no aporte de profissionais com esse tipo de competência, com esse perfil de competência para estar trabalhando com educação à distância. A gente, na UF, a gente realizou durante alguns anos cursos de capacitação à distância. Foi muito bom, muito produtivo. E a gente esbarrou justamente com a estrutura na questão das plataformas. Da plataforma, de quem cuida disso e dos profissionais que têm gabarito e competência técnica para cuidar.
Então, assim, é uma preocupação que eu acho que a gente tem que estar apontando nas nossas discussões, porque isso é uma tendência, a gente vai cada vez mais estar trabalhando com isso, e do mesmo jeito que houve ontem a preocupação com a questão dos profissionais de Libras, a gente tem que estar pensando nesses profissionais que vão dar conta dessa outra vertente do processo de aprendizagem. Dentro a discussão nossa, pelo que eu vi dos demais grupos, ela foi bem objetiva, né? Foi breve, assim, a gente tentou uma discussão bem objetiva. E nós, então, de início, fizemos um breve relato das experiências e dimensionamento nas instituições que estavam ali presentes. Falamos das dificuldades para a reposição de pessoal nos quadros internos, ou seja, quando é feito um concurso público, hoje, até por conta do quadro referência, a maioria das instituições exige que a vaga ela volte para o setor, para a unidade de origem, né? Os RH estão sendo cobrados disso. O mapeamento do processo de trabalho unificado para as instituições. Até o colega não está aqui agora, mas o que ele colocou é que cada instituição tem o seu jeito de trabalhar. Cada instituição faz o seu processo de trabalho. E isso é difícil para quando você vai exigir vagas no MEC, que você vai pedir vagas no MEC, isso ele entende que é um fator complicador, porque eu posso ter um processo de trabalho mais objetivo e mais rápido, mais ágil, e outra instituição pode ter um processo mais longo de trabalho. Então, ele acha que essa questão de ter um dimensionamento para cada instituição, cada instituição faz o seu, dentro da sua realidade, mas isso, na hora de negociar vagas com o MEC, seria um complicador por conta do processo de trabalho de cada um. E a integração entre as unidades, porque isso também acho que é comum às instituições, que uma unidade não conversa com a outra, né? Cada um olha mais para o seu, a sua situação particular. Eu preciso de um servidor. Assim, tudo bem, eu tenho 10 na minha unidade e eu tenho uma outra que é minha vizinha ali fechada, mas eu quero continuar com os meus 10. Eu não posso ceder um para a unidade do lado também poder dar atendimento, né? Esse é um exemplo. Bom, daí nós falamos sobre a situação das instituições quanto ao dimensionamento. Das instituições que estavam ali no grupo 3, todas iniciaram pelo menos um processo da proposta de dimensionamento. Ninguém assim nunca discutiu ou nunca viu, não. Todas estão iniciando ao menos uma discussão. Algumas mais adiantadas, outras um pouco menos, mas não é um assunto estranho para nenhuma delas. E assim, as instituições elas apresentam então diferentes estágios de desenvolvimento do trabalho. Nós do Paraná temos uma, né, de São João del Rei tem outra, e assim foi. Nós não estamos no mesmo patamar. Um já desenvolveu o mapeamento, outras outras ainda estão na fase de entrevistas, umas já aplicam, outras não.
Quais as dificuldades encontradas? Ali, as dificuldades, né? A falta de diretrizes gerais. Na verdade, cada instituição está trabalhando com aquilo que entendeu correto. Não tem uma diretriz geral do MEC. Então, o que cada uma entendeu necessário. A cultura organizacional, a gente comentou realmente a questão do... Até eu comentei que nós, da Federal do Paraná, quando a gente... Eu que fiz entrevista de campo, muita gente... Olha, vim fazer um trabalho de dimensionamento, por isso a entrevista. Primeira pergunta, mas o que é dimensionamento? O que é isso? Da onde isso, né? O que vocês vão fazer? Então, culturalmente, é um assunto polêmico. Como a gente já comentou aqui, todo mundo acha que você vai tirar um servidor de um lugar, obrigar ele a ir para outro. Não eram servidores da pró-reitoria, eram servidores de diversas unidades da universidade que se propuseram, que foram escolhidos com o perfil adequado para realizar esse trabalho. E nós entendemos, né, Lânia, que isso foi um facilitador para que a gente chegasse no servidor. Até outra colega comentou, eu com essa cara de menina, chego lá, olha ela lá, eu com essa cara de menina, chego lá fazendo perguntas sobre o trabalho, o que o servidor que é mais antigo, de repente... Ele vai dizer, puxa, mas essa menina que está querendo saber da minha vida funcional, então, porque ela é bolsista, né? Então, isso que a gente está comentando. O bolsista, às vezes, a dificuldade dele, por ser jovem, às vezes é um pessoal mais antigo do quadro, ele tem essa dificuldade de fazer esse relato aos bolsistas. Então, a questão do servidor, ele seria um facilitador nesse sentido. E a dificuldade, então, essa dificuldade dos bolsistas obterem a credibilidade. Falta um sistema... Bom, isso acho que é bem geral, né? A falta de um sistema informatizado para a compilação de dados, e a gente também gostaria de ter relatório, porque é um trabalho longo de você fazer as entrevistas, de lançar, né, os dados que você tem. Com certeza é um instrumento rico para você obter resultados mais efetivos num prazo mais ágil, mas há a dificuldade, que eu vi que é comum, de ter alguém que desenvolva um sistema para que a gente lance mão desse instrumento. E o ambiente organizacional muito variado, né? Ou seja, a gente tem uma universidade, ela tem um ambiente de saúde, o ambiente de humanas, o ambiente engenharia e por aí vai, né? A tecnologia, e ciências exatas e por aí vai. Então você vai ter servidores com vários perfis, né? De vários cargos. E nós temos realmente um número muito grande de cargos. Por quê? Até a gente comentou. Será que a variável, né, a RAT de 15 para 1, ela é válida para a área de saúde, que tem que dar um atendimento pormenorizado? Então, ela é a mesma? Será que ela é a mesma para a área do assistente em administração? Então, foi essa discussão. E por aí vai, né, dentro dos vários cargos que existem no PCCETAI. Bom, sugestão para minimizar essas dificuldades. Bom, o que a gente já está fazendo, né, que são as parcerias com outras instituições, para que quem ainda não iniciou um estudo não precise necessariamente começar do zero. Claro que cada um vai adequar isso à sua realidade, mas que pelo menos conheça modelos já existentes para que veja qual é aquele que pode lhe ajudar a ser o ponto de partida daquele que você quer construir. A sensibilização da instituição, a gente também conversou que não adianta chegar lá e tentar implantar esse trabalho, mesmo que seja do iniciozinho lá, aquela entrevista, se a universidade, se todos os servidores, chefes, etc., tanto docentes quanto técnico-administrativos, não estiverem sensibilizados para o trabalho. Então, tem que explicar, tem que conversar e sensibilizar para que os servidores, né, no modo geral, possam entender. O apoio da administração superior ou da administração central, cada um chama de um jeito. Por quê? Porque se não houver um apoio do reitor, dos pró-reitores, ou seja lá como for a sua diretores, né, como for a estrutura de cada um, a gente sabe da grande dificuldade que vai ter, porque qualquer coisa nova que nós tentamos implementar, a ideia inicial é assim, puxa, isso vai dar trabalho, puxa, isso vai mexer no meu canto, que está ali, estou sossegado, estou bem. Né? Então, além da sensibilização, se não tiver esse apoio da administração, nós entendemos que também é um fator que poderia dificultar.
Envolvimento de profissionais de outras áreas desde o início do trabalho. Nós estávamos conversando com a colega que é estatística, e o que ela nos relatou é assim: puxa, quando me convidaram para participar do trabalho, já tinha um formulário que, na prática, não ajudava muito nos trabalhos estatísticos. Precisava ter alguns dados para que ela depois possa trabalhar os dados, e não tinha, e o modelo já estava pronto. Então, se você já inicia com o grupo que vai as diversas áreas que podem te ajudar no dimensionamento, isso com certeza é facilitador. E utilizar as experiências de outras instituições para iniciar o trabalho. Ou seja, a gente tentar divulgar ao máximo. Nós, por exemplo, da Federal do Paraná, temos no nosso site ali os passos, né, Lânia, do dimensionamento, que todo mundo pode acessar. Nós apresentamos aqui ontem. E, assim, a instituição que já tiver instrumentos e que possa divulgar para ajudar as demais, a gente pediria que isso fosse providenciado, né? E 4, o que é possível fazer até o momento a partir das diretrizes definidas pelo MEC, que são aquelas, né, do início. Bom, considerar no dimensionamento MEC as licenças e os afastamentos dos servidores técnico-administrativos e a inclusão dos alunos matriculados em EAD. Ou seja, trabalhamos o dimensionamento, trabalhamos com aquele quadro, mas cada um tem a sua realidade, mas eu tenho um número muito grande de servidores afastados. Ou é a famosa licença gestante, que agora está em moda, ou é a licença para tratamento de saúde, ou é afastamento para estudo, porque, na verdade, o próprio PCCETAI nos traz essa realidade que é do servidor técnico-administrativo. Ele tem a pretensão, sim, de fazer o seu mestrado, ele tem a pretensão, sim, de fazer o seu doutorado, e a própria lei nos dá esse direito. Portanto, agora, qual é a dificuldade de eu sair para o meu mestrado, para o meu doutorado, se eu não consigo ninguém para estar no meu lugar e eu sou aquela única pessoa que faz aquela tarefa? Então, do MEC, pelo menos tentar pensar nessa variável, que é a questão das licenças e afastamentos, que é a inclusão dos matriculados em EAD, que até a Patrícia, né, colocou. Realmente, os alunos de EAD, eles não entram no cálculo do dimensionamento do MEC, mas nós trabalhamos para eles, né? Na verdade, tem servidores à disposição. Ela até colocou, você colocou, tem um coordenador, eu tenho alguém que me dá orientação, portanto, deveria entrar sim, até porque aumentaria o número de alunos em relação ao nosso atendimento, porque, de alguma forma, a universidade oferece sim, atividades, serviços para poder atender os alunos de EAD. E aí a questão da RAT, ela ser diferenciada por área de conhecimento. A gente também não chegou exatamente num denominador, mas como eu coloquei no início, é muito complicado você dizer, olha, com certeza, um servidor técnico para 15 alunos da área administrativa, isso seria relativamente tranquilo. Mas, quando você pensa, principalmente para as instituições que têm hospital, será que um profissional da enfermagem, ou que nem aquela questão que a gente colocou, de agora em diante, questão de acompanhamento de estágio, não necessariamente tem que ser feito por um docente, mas você tem que ter um profissional odontólogo, um terapeuta ocupacional, para fazer esse acompanhamento. Então, que, de repente, a gente possa pensar também essa especificidade que, com certeza, cada instituição federal de ensino tem a sua. Basicamente, do grupo 3 é isso. A gente discutiu muitas coisas, né? Mas, resumindo tudo que foi colocado, é essa a nossa contribuição. Tá bom? Obrigada. Vimos relato das instituições. Cada um realmente está, obviamente, num estágio, né? E, bom, com relação a isso, a gente, né, praticamente concluiu que nós temos, né, pessoas aí, instituições que já estão num patamar que aquelas iniciantes devem, até é bom realmente ter essa experiência como, né, um início aí de atividade. E a conclusão é que todos querem fazer um dimensionamento da melhor forma possível, precisam. A gente praticamente chegou que nós temos, assim, grosso modo, classificando, temos 3 estágios. Temos, assim, um grupo que está começando mesmo,
um grupo no estágio intermediário e um grupo mais avançado. Esse grupo mais avançado, igual foi as apresentações de ontem, seria o Paraná, né, e a Federal do Triângulo Mineiro. Né, e excelente, todo mundo achou muito bom as experiências deles e parece que já tem até visitas aí marcadas, outros querendo ir. E agora, tem alguns pontos, né, que, principalmente da questão metodológica, que parece que é um nó mesmo para a maioria que está começando. Então, por quê? Primeiro que as experiências desses nem sempre são, né, facilmente customizadas, né, nas instituições da gente pelas suas especificidades, peculiaridades. Então, por exemplo, lá na Federal de Minas Gerais, foi feito até um trabalho de ir nos órgãos, nas unidades acadêmicas, mas, assim, uma avaliação nossa, desse grupo novo que está na ProRH, foi feito um trabalho muito, assim, muito sem metodologia mesmo, sabe? Foi feito reuniões com os grupos e tudo, levantados os problemas que tinham, mas, assim, sem uma caracterização, padronização do levantamento. Então, tem um relatório conclusivo, mas, assim, que você vê que ali é uma choradeira, às vezes, de um diretor de unidade, sabe? Não é uma coisa mais dados levantados, mais criteriosos, né, numa análise. Então, eu acho que isso é característica de falta de metodologia, né? Aplicação de formulários, né, a gente tem muita preocupação também, porque o resultado, né, o que a gente vai ter disso aí, depende muito realmente da elaboração de formulário. De repente você levanta uma infinidade de informação e não consegue nem tabular isso. Uma outra questão, até que a gente conversou, aí eu acho que vai estar até da universidade, lá nós estamos muito pensando na questão dos processos, porque no próximo CNDP vai ter uma discussão, talvez uma deliberação sobre as normas, né, sobre o manual de normas, digamos assim. E são mais de 100 normas, né, Larissa? Isso, para nós lá, vai ser um primeiro um marco para a gente começar a trabalhar nos processos. Porque, a partir dessas normas, nós temos já as rotinas, né? Mas, a partir dessas normas, de cada norma, a gente vai fazer a nossa rotina, atualizar a nossa rotina. E a estratégia que a gente está pensando é, a partir dessa rotina, né, bem elaborada, você tem ela replicada em N setores distintos, que fazem a mesma coisa. Então, esse mapeamento do processo de diversas rotinas, a gente já vai padronizar, independente de onde ela é executada, né? Eu acho que a gente vai conseguir dar uma impessoalidade para esse tipo de rotina. Então, só por si só, esses processos já vão diminuir essa pesquisa de campo que a gente pretende fazer. Então, são caminhos que a gente está pensando na elaboração da metodologia. Bom, então, está lá? Vamos ver aqui o levantamento que o grupo fez, assim, a situação que está. Apesar do meu óculos, você pode aumentar um pouquinho. Bom, começamos com o Cefet, o Eduardo, né? Que a coisa completa, Eduardo. O Cefet, né, eles estão nessa fase de fazer mapeamento dos processos, levantamento de atividades, as atividades que são realizadas. Estão iniciando os trabalhos com os formulários, coleta de dados, mas ainda não aplicou os formulários, né? Então, estão na elaboração dos formulários, não é isso? Estão em análise. Dificuldades apontadas, foi resistência por parte dos servidores, e deram essa sugestão, tem que fazer uma sensibilização, isso é um ponto comum, né? Com relação a esse trabalho, né, junto às chefias e também junto aos servidores, obviamente. Bom, a UFLA, Federal de Lavras, está com reestruturação da área de pessoal,
Estão fazendo a reestruturação lá, criando a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas e outras áreas afins. Estão batalhando vagas no MEC, e a parte de dimensionamento ainda não começaram. Eles estão realmente lá fazendo toda essa reestruturação da área de gestão de pessoas. Estão com falta de pessoal, parece que só lá, né? E buscando experiências bem-sucedidas para iniciar os trabalhos. A Unifal já está numa fase um pouquinho mais avançada e já iniciaram os trabalhos, já tem uma comissão constituída, já definiram uma coleta de dados, né? Até estão utilizando sistema online, né? Formulários online, e estão trabalhando com essa metodologia. Buscando a metodologia, né? Buscando experiências bem-sucedidas, inclusive para iniciar esse trabalho. Até essa questão dos formulários eletrônicos, né? Parece que é uma novidade, um negócio interessante. Isso, apesar de dar, talvez, o preenchimento de formulário com alguém, né? Um questionário ali frente a frente, mas se você fizer um formulário eletrônico, né? Para depois você tabular os dados e poder cruzar, isso realmente facilita bastante. Então, assim, tem que ver os prós e os contras aí, né, desse tipo de método, né? É mais quantitativo. Mas é o que a gente estava até falando. Você, quando abre campos em formulário, campo aberto para a pessoa escrever, no universo de, sei lá, 1.000 servidores, por exemplo, 4.000, igual aqui, por exemplo, na UF, 4.000 servidores, né, 4.000 e pouco, campo descritivo aberto, para você fazer essa análise, tabular isso aí, criar um banco, não é um trabalho fácil, né? Então, tá bom, aí. Não sei, pegar... Você tem hoje softwares inteligentes que pode trabalhar a palavra-chave, né? Mas mesmo assim é complicado, sabe? Então, isso aí é mais direto, né? Bom, as dificuldades da Unifal, rolei um pouquinho. Identificar as competências e transformar em números, padronizar atividades por cargo, categoria, unidades. Eles já mapearam as atividades, já tem os números de servidores de AE e número de servidores. Levantamento das necessidades em cada campus, são vários campos, né? Cadê o Carlos, né? Acho que ele não está aqui, não. São diversos campos, até não sabia, tantos campi, né, que eles têm. Não tem um modelo, mas estão considerando a relação aluno-TAI, fizeram um mapeamento já dos cargos de chefia, solicitaram novas FGs e CDs, tem carência disso. Eles não têm uma comissão formada, é o próprio grupo de trabalho da gestão de pessoas deles. Diretoria de Gestão de Pessoas, dificuldades, vários cargos extintos, em extinção, falta de resposta atrás do MEC, eles estão com alguns concursos lá, não conseguiram a liberação das vagas para preencher, e reclamou também daquela questão da atualização do sistema SIAP, que até a Carmen comentou aqui, muitas vezes você entra com os dados tão somente para rodar a folha, e nós lá no FMG também temos esse problema da parte de qualificação, isso parece que é algo muito comum. Bom, da UFMG, a gente está iniciando os trabalhos, na verdade foi feito trabalho que eu estava dizendo antes, mas assim, uma avaliação mais grotesca, um pouco sem metodologia, uma coisa muito assim, do CI, conversar com o diretor, com as chefias, ir anotando e vendo a carência, como é que está, sabe? Isso é um relatório até interessante, tudo assim, mais em termos de qualificação, mas assim, para você mapear aquilo ali, transformar realmente em um dimensionamento, ele precisa ter muito mais dado. Então, a gente vai realmente agora considerá-lo, mas começar construir uma metodologia e trabalhar em cima disso. A gente tem aquela questão que eu falei das normas, é uma coisa que a gente quer partir dela, das normas, para criar essas rotinas, pelo menos as rotinas da área de pessoal.
né, que eu acho que é um grande volume hoje. Uma grande reclamação que a gente tem lá na ProRH, lá é Pró-Reitoria de Recursos Humanos, não é de gestão, é de pessoas de recursos humanos, de docentes, principalmente, e outros de técnico também, são com relação às rotinas da área de pessoal. É uma solicitação de afastamento do país que demora, é uma solicitação, às vezes até de férias, né, cancelamento, ou aquele monte de licença. Então, assim, o grande volume de reclamação que a gente tem é com relação às rotinas da área mesmo de pessoal, né? E mesmo porque as reclamações, talvez, de outras rotinas, né, executadas por técnicos da área acadêmica e tudo mais, normalmente vão mais para outras pró-reitorias. Mas a gente vê que o volume maior mesmo da universidade são as rotinas da área de pessoal. Como as normas, né, elas abrangem praticamente todos isso, né, e, inclusive, eu não sei se esse é o fórum, eu até tinha conversado já com a Carmen e tudo, não sei se é o momento, mas uma questão, eu acho assim, essas normas importantíssimas, né, Larissa? Então, tinha uma proposta, a gente tinha conversado, tipo assim, são as você sabe quantas normas que são? Umas 100, bom, vamos supor que fosse umas 100, 150. Então, qual que é a proposta? Tipo assim, pegar umas 10 universidades, umas 10 instituições que queiram engajar nesse processo e dividir essas 150 normas nessas 10. Por exemplo, cada uma ficaria em torno de 15, responsável por 15 normas, durante um período, por exemplo, 2 anos. E a cada 2 CNDP, coisa que vale, essas 15 haveria uma circulação, entendeu? Então, as 15 que a UFMG, por exemplo, cuidou, passa para outra e a UFMG pega outras 15. O que é olhar essas normas? A instituição, ela ficaria responsável em atualizar essas normas. Saiu qualquer lei que bate ali com uma dessas normas que eu sou o responsável, eu teria vamos falar obrigação, pode ser forte, né? Mas eu teria a obrigação, né? O compromisso, obrigado, eu vi mais bonito, né? Eu teria o compromisso de atualizar essas normas. Mas o meu entendimento poderia não ser o correto até. Então, tipo assim, a gente teria um repositório, pode pôr isso até na própria FMG, no qual teria a norma antiga, poria num repositório a nova proposta da nova norma, ela ficaria sob júdice aí por um mês, coisa que vale, ou 15 dias, e depois disso, juntando as sugestões todas, a gente teria a nova norma já sacramentada, e ela passaria a compor o repositório atual de normas da área de pessoal, entendeu? Porque hoje, cada um de nós cuidar de 150 é difícil. E essa pulverização, se bem feita, bem coordenada, não só vai, né, trazer maior conforto, no sentido de você ter que trabalhar com menos coisa, como também você vai ter, na medida que você tem menos normas para cuidar, você vai aprofundar nelas. E com o rodízio, você vai acabar, depois de um certo período, tendo se aprofundado na sua grande maioria. É uma proposta, tá, Jovino? Depois, deixa eu voltar para o assunto principal aqui. Mas a gente quer se basear muito nessas normas para fazer nossas rotinas e o dimensionamento vai passar bem por aí. Muito bem. A questão, outra preocupação grande nossa é com relação ao dimensionamento de chefias, da questão das lideranças, dos coordenadores, dos chefes, né? Porque muitas vezes o mau funcionamento, né, de um setor e tudo está realmente na chefia, que não olha, não passa o serviço, não coordena. Então, eu não sei muito bem como que a gente vai fazer isso, né, trabalhar exatamente na questão das chefias, mas, assim, lá, pelo menos, muita gente vira chefe, assim, da noite para o dia, sem qualquer preparo, né, simplesmente porque não tem ninguém, você pega, põe, a pessoa não tem o menor tato para, né, ou então tem tato demais, e aí é complicado. Bom, aquilo ali, porque é o seguinte, a gente passou por um problema, por um processo agora, recente, porque nós estamos num procedimento lá de não deixar vago. Estamos fazendo um concurso, assim, por um concurso mesmo. Tem que olhar aquela questão que falou do prazo eleitoral, né?
E temos agora, para nomear sei lá quando, um quantitativo razoável de assistentes. Então, como fazer essa distribuição? Né? Nós estamos vivendo isso lá agora. E nós dividimos entre unidades acadêmicas e as administrativas, entendendo que as unidades acadêmicas, por exemplo, assistente administrativo, a gente entende que um assistente administrativo que trabalha na faculdade de Direito, ele vai fazer as mesmas atribuições de um que trabalha na Escola de Belas Artes, ou na FAFIS, Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, ou na Medicina. O que vai diferenciar é o volume de trabalho. Mas, assim, se ele trabalha no setor de pessoal, por exemplo, de cada uma dessas unidades, o tipo de trabalho, né, o serviço que ele faz é basicamente o mesmo. Então, como quantificar que para um eu vou mandar 2, para outro eu vou mandar 5, né? Então, a gente fez aquele, mais ou menos, tipo, até esses parâmetros do MEC, que foi a parte de matrícula, olhando a matrícula relativizada, além da absoluta, quer dizer, o aluno ele é da engenharia, ótimo, tem um peso. Agora, esse aluno da engenharia, metade das matérias ele faz no ciclo básico, lá que chama ICEC, Instituto de Ciências Exatas. Então, isso foi computado, relativizado também. Aí, a parte de pós-graduação, docentes, quantitativo de docentes, e nós consideramos também o quantitativo de técnico administrativo, porque os técnicos demandam também de outros técnicos também. Então, a gente colocou um peso nisso também. Então, foi mesmo planilha, uma coisa bem assim, você tem X disso, isso, e chegamos. Pegamos o quantitativo de hoje, fizemos uma base em 100, e vimos, então, a Escola de Arquitetura tinha que ter 12 técnicos, 12 assistentes. Pela nossa matriz, lá tem 15. Então, lá está sobrando 3. Então, aquilo que foi dito aqui, nós não vamos tirar 3 de lá, né, obviamente, mas não vamos repor, sabe? Então, isso, atualmente mesmo, saiu da semana passada, nós fizemos isso lá, sabe? Então, a gente está considerando isso, mas não é uma análise qualitativa ainda, nós ainda não fizemos análise dos processos e tudo, sabe? Isso rolou já? Bom, é isso que eu acabei de falar, né? A questão dos processos das áreas acadêmicas e administrativas, distribuir os cargos na universidade, faltam critérios pré-definidos, dificuldade na carga horária de servidores. Isso aí é o seguinte, gente, é porque é o seguinte, nós temos lá muito problema, talvez vocês também tenham, de carga horária de servidor. Né? Tem alguns lugares lá que a pessoa trabalha 3 horas, de 9 a meio-dia, né? Ou de 2 às 5. E lá na UFMG, nós estamos colocando o ponto eletrônico com 8 horas. A partir de outubro vai ter isso lá. Eu tenho que falar isso, porque... Então, não vou dizer que nós conseguimos, não. Nós está conseguindo, porque está um enfrentamento forte. A greve lá começou antes da greve nacional por conta disso. Aí era ponto eletrônico, então quero que o professor também, tal, mas a legislação isenta o professor. Então ponto eletrônico com 30 horas, né? Agora é 30 horas sem ponto. Está evoluindo as reivindicações. Mas o reitor está peitando mesmo. Isso é um outro problema que a gente está tendo, né? Um clima que não tá fácil mesmo. E então... não sei, e foi reclamação dos próprios diretores mesmo dessa questão, que eu acho que a gestão de pessoas na universidade, principalmente nas áreas acadêmicas, ela é complicadíssima, porque os gestores normalmente são docentes. Os docentes, a prioridade dele não é a gestão, não é a pesquisa, é a aula. Então, isso não é questão errado, não, a lógica é essa, entende? E a lógica, por outro lado, adotado pela direção da escola, é sempre colocar professor para dirigir unidade, departamento, até, obviamente, curso, colegiado de curso, coisa que vale, tudo bem. Então, assim, eles não têm paciência, não querem entrar realmente na questão da gestão. Então, o dimensionamento ali, toda vez que você vai, ele quer mais servidor. O cara pode estar falando, mas tem gente trabalhando 3 horas aqui. Ele fala, eu não vou enfrentar, eu não vou me desgastar com isso. Me dá mais 2 que eu ponho à tarde, entendeu? E é complicado. Então, isso é uma realidade.
Eu não sei se com o ponto eletrônico, às 8 horas ali firme, vai resolver isso. Bom, aí saindo da UFMG, tem agora que é a Federal Fluminense, já foram aí, né, mapeadas as macroatividades em 6 meses, já tem uma metodologia definida, formulários elaborados estão sendo aplicados, já foram aplicados em cerca de 14% dos servidores. Foi realizada uma pré-análise do que foi aplicado, mas ainda não falou o resultado, não sei, essa é uma pré-análise, né? E estão estruturando o mapeamento de processo no âmbito da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas como piloto. Quer dizer, a própria Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas está sendo usada como piloto, né? Então, estão aí no meio do caminho, aí ainda, né, já esse grupo aí que estaria das universidades, já com processo um pouco mais adiantado. As dificuldades, a greve, resistência dos servidores em responder os questionários, muita gente, quantitativa elevada, servidores distribuídos em diversos campi, organizar os orgs no CIAP, né? O CIAP, notícia, porque a gente tem tido muita dificuldade também com o CIAP, e uma das coisas que a gente sabe é que está sendo desenvolvido um novo sistema. E muita coisa fala que vai ser o novo sistema. Então, eles não estão querendo realmente trabalhar muito. Agora, tem muita coisa que o sistema atual permite, e é uma questão nossa mesmo de atualizar, né? Então, bom, Paraná, que é uma dessas mais avançadas, já mapearam as atividades, contribuições de todas as unidades, estão em fase de aplicação. Aplicação de quê? Do dimensionamento. Bom, do dimensionamento. Estratégia. Bom, sensibilizar, um negócio muito importante, né, que ela ressaltou bastante, sensibilizar os servidores, fizeram um pacto com as chefias para não haver aquelas remoções de servidores, não haveriam remoções de servidores, a menos que fosse comum acordo, o que trouxe mais tranquilidade, né? Lá a gente já faz isso bem com docente, né? Então, quer dizer, com o QRSTA, né, com quadro de referência, aí aqueles locais que supostamente têm um excesso, né, pelo dimensionamento, vocês, quando há uma aposentadoria, alguma coisa, vocês, a princípio, não repõem, conversam, mostrando a realidade, e vocês têm dados, né, tem levantamento, tem um trabalho para mostrar. Isso está sendo, de certa forma, convincente, né, como você disse lá. Bacana, isso é ótimo, né? Porque, igual eu falei lá, lugar que tem pouca gente, se você não tem como muita coisa discutir, o cara quer mais, sempre mais, né? A questão da sensibilização, né, que foi muito importante, ela foi feita em 2 etapas. Primeiro com a administração superior, que tiveram o apoio, né? Vocês tiveram todo o apoio, né, da administração superior. Depois por setor, mostrando o que é o dimensionamento. Ô, Rafael, roda um pouquinho para nós. Elaboração de metodologia e sensibilização. A metodologia e a sensibilização levou 1 ano e meio, né? A metodologia oriunda do modelo lá do professor Antônio Peralta, né, da Federal Juiz de Fora. A validação foi e é realizada junto aos servidores de chefias, o que resulta em credibilidade no resultado. O dimensionamento não é só números, indicadores de desempenho não é definido. Qualitativo é feito junto ao setor. Está funcionando para a distribuição de novos servidores, tem sido aceito pelas chefias. É considerado perfil as atividades que são realizadas. Ao encaminhar o servidor, não é considerado somente a matriz, mas também aspectos qualitativos e se o perfil está alinhado com as atividades. É ótimo. Isso, o mapeamento possibilita a mudança na estrutura e nas rotinas, o que otimiza a força de trabalho. Terceirizados, entrevistas coletivas, identificando o que faz e como faz. Não são contabilizados na matriz para não mascarar a necessidade de servidor do quadro. Estão trabalhando para desvincular pessoas, para institucionar como um programa da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas. Isso aí é porque estão querendo passar a bola. Então, é porque é aquela história, né? Você vai desenvolvendo um trabalho, você acaba virando a mãe do trabalho, ou o pai, né? E depois para você sair, ou seja, tentar institucionalizar mesmo, deixar o setor, quem está no setor, cuidar, né? E não exatamente aquele ou aquela pessoa, né?
Necessidade de institucionalizar é isso. Ainda não leva em consideração avaliação de desempenho e capacitação, mas estão trabalhando nesse sentido. As principais dificuldades que eles enfrentaram lá no Paraná, e têm enfrentado atualmente, não tem uma equipe trabalhando exclusivamente com atualização, não tem um sistema online, é feito via Excel, o seu também, né? Via Excel, será desenvolvido e integrado com o sistema de gestão de pessoas, quer dizer, isso é uma intenção, né, de que seja integrado com o sistema maior de gestão de pessoas. Falta de profissionais de TI, bem como alta rotatividade desses profissionais. Tem dificuldade realmente de atualizar as atividades, né, porque mudam as rotinas, né, os serviços mudam, a própria informatização, né, vai entrando, vai mudando. Isso tem que ter uma atualização constante. O número de servidores é a dimensão da universidade, que é muito grande lá no Paraná, né, precisa ter menos servidores para ficar mais tranquilo, com muita gente, né? Ser menos trabalhosa, né? Brincadeira. O Triângulo Mineiro, a Federal Triângulo Mineiro, que é junto com a do Paraná, que está mais avançada, aplicação de formulário, foi feita a aplicação de formulário em cada setor, foi feita a sensibilização dos servidores e das chefias, né? Já desenvolveram a metodologia e já aplicaram ela. Eles estão fechando o relatório final. No ambiente de trabalho, foi feito um levantamento do perfil ambiental, as funções, rotinas, produtos finais, análises, as desconformidades, peso maior no que influencia na matriz, conformidade por nível. Foi dado peso, né? Extrai a demanda por ambiente e por cargo, resultando dos cálculos matemáticos. Aí eles entram em uns cálculos matemáticos para, inclusive, dimensionar aquela redução, né? Criar até o redutor, não é? De servidores. O quadro é atualizado sempre que há uma aposentadoria, exoneração, vacância. Então, como tem essa integração entre as planilhas de perfil humano e perfil ambiental, quando você tem uma aposentadoria, uma exclusão, você permite ver a reposição, né? O perfil humano foi feito também, é o outro formulário, que coletou horário, alotação, carga horária, competências, o setor, tudo. Ele é cruzado com o formulário ambiental, resultando em relatórios parciais, fazendo resultado. Está mudando. Com isso, estão conseguindo mudar a cultura e melhorando a aceitação. As principais dificuldades que eles encontraram lá foi não ter um sistema, né, específico para isso. Eles também fazem esse controle com planilhas de Excel e também não tem servidores trabalhando exclusivamente com isso. Bom, então é o seguinte, como eu estava dizendo no início, a gente tem realmente algumas iniciando, como a própria UFMG, tem algumas em um estágio mais avançado, como a Fluminense, né? Lavras não, Alfenas, né? E algumas bem mais avançadas, como o Paraná e o Triângulo Mineiro. Bom, com relação às diretrizes ali, sugestões de parâmetros para o MEC, na verdade, a gente discutiu lá, não achamos muito, não. Acho que a questão ali, matrículas, número de cursos, as especificidades, né? Talvez a questão do curso à distância, você caracterizar as áreas, né? A gente comentou, tipo assim, talvez a eficiência da instituição, mas, ao mesmo tempo, a gente acha que isso pode ser um parâmetro, como é que a gente diria, prejudicial por um aspecto. Mas, por outro lado, eu acho que a instituição que está indo bem tem que ser premiada também, né? Então, talvez as próprias instituições que estão com processo de dimensionamento bem feitos, né, talvez possa ser um parâmetro para você utilizar, mas no que eu estava falando, mais seria assim, nesses parâmetros mesmo que o MEC utiliza, a CAPES, né, de programas de pós-graduação, de conceito CAPES, de performance no ENAD, entendeu?
São parâmetros que dão eficiência, na eficiência da instituição. Mas, por outro lado, às vezes, uma que não está bem, esse parâmetro, ela não está bem exatamente porque ela não tem recurso humano. Então, você vai puni-la mais ainda. Né? Então, assim, é um parâmetro que tem que tomar muito cuidado, né? Analisá-lo. Mas foi isso, gente. Então, assim, na verdade, a gente até nem chegou a colocar, que já eram, sei lá, quase uma hora, mas foi muito rico, foi bastante interessante, as experiências dos outros e tudo. Tá bom? Obrigado. Bom, pessoal, acho que assim como os outros grupos, a gente discutiu muito de tudo. É bom quando a gente vem aqui que a gente acaba desabafando, né? Trazendo nossos problemas, mesmo que os problemas são comuns, mas a gente sai do nosso lugar, né, de trabalho para vir aqui desabafar com os colegas. Então, assim, foi muito rica a nossa discussão. A gente tentou, com a ajuda de uma colega que é super... Cadê ela? Não queria falar na ausência dela. Uma colega que é super criteriosa e sempre nos trazia para a discussão, porque a gente dispersava. Isso, Renata. Com agradecimento à Renata, porque a gente acabava dispersando e ela sempre nos conduzia, mas dispersando para uma discussão também bastante crítica. A gente tentou pontuar de acordo com a proposta do pessoal da UF, e aí trouxemos o que já foi feito em cada uma das instituições que tínhamos representantes presentes. Acho que já foram vastamente tratados o caso da UFTM e da Federal do Paraná. Né? A Federal do Paraná, eu acho que é o nosso benchmarking. A gente fica no site deles direto há muito tempo, tentando ver quais foram os caminhos, quais foram as dificuldades. E, assim, já que as colegas se deixaram abertas a nos receber e tal, a gente até ontem já fez uma conversa para fazer uma imersão mesmo e verificar como é que foram as dificuldades, porque nós estamos num processo mais embrionário. Bom, então, o que foi falado da UFTM? Eles fizeram uma abordagem com os servidores, como foi explanado ontem, e estão no estágio de validação dos dados que foram coletados, utilizam a planilha Excel, foi até depois, acho que é difícil dissociar a pergunta 1 e a pergunta 2, que fala das dificuldades, porque ao mesmo tempo que a gente vai falando do que foi feito, a gente vai tratando aquilo que não deu certo, ou então que ao final se colocou como um obstáculo ou como um dificultador. Então, a questão do sistema Excel, como as colegas colocaram ontem, por ser uma base de dados muito complexa e que tem que ser atualizada de forma muito dinâmica, acaba se colocando como um dificultador. Né? É um sistema precário. A questão da influência cultural, que eu acho que todos nós, tanto de universidades como de institutos, a gente tem essa marca, e a questão também da falta de diretriz, que os ministérios ainda estão por nos propor uma diretriz que a gente possa seguir, que nós tenhamos uma diretriz pelo menos mais clara do que foram os decretos anteriores de 2006, que falam do plano de desenvolvimento, que eles são muito amplos e acabam deixando a gente com muito mais dúvida do que a gente já tinha. Utilizou-se material de dados da UFPR, né, fizeram a questão do benchmarking, já passaram pelas fases de abordagem, mapeamento e alimentação do banco de dados. Estão na fase de validação, como nós já dissemos. Essa questão da despolitização, só para contextualizar, eu coloquei toda a nossa dificuldade na Universidade Federal do Espírito Santo, que, assim, não é que seja uma dificuldade, é uma situação com a qual a gente tem que conviver todos os dias. O sindicato, ele é muito forte, o sindicato dos técnicos. Dos docentes não é tão forte lá na Federal do Espírito Santo, mas dos técnicos nós temos assim um sindicato muito presente, muito atuante, não existe diferença de servidores ou de coordenação entre a CIS, a nossa Comissão Interna de Supervisão, e o sindicato. Eles atuam muito juntos e, assim, eles fazem um trabalho de vigilância do nosso trabalho. Então, assim, eu sei que está sendo gravado, que vai ser transmitido. Isso, para a gente, não é ruim, porque eles nos ajudam, eles procuram, eles propõem melhorias no nosso plano de capacitação, mas, assim, quando eles dizem, olha, nós não concordamos com isso, a gente senta para discutir e a gente também tem que fazer concessão, senão a gente não avança. Então, assim, eles trabalham muito junto conosco. E aí, por um lado, a gente pode ver isso como um dificultador, porque os dois extremos são ruins. E aí, Ana Palmira colocou a questão da UFTM,
que ela não tem essa presença tão forte, tão marcante, tão vigilante do sindicato ou da CIS, mas, por outro lado, isso traz uma despolitização nossa, né, da nossa carreira. E esse é o nosso ganho com um sindicato tão presente, tão politizado. Eu brinquei falando que quando vai fazer marcha para Brasília, como vai ter dia 18, o sindicato da UFES aluga 2, 3 ônibus que vão lotados de servidores. Então, é um sindicato muito presente, muito atuante, e quando eles vão fazer algumas ações, como fazem passeatas lá em Vitória, o quantitativo de servidores técnicos é muito grande que adere. Então, essa foi uma dificuldade que ela colocou na despolitização, que traz, né, no caso, falta de interesse dos servidores pelas mudanças políticas adotadas, além do problema com a tecnologia, que eu acho que é uma coisa marcante também nas outras. A gestão por competência, né, eles se utilizaram também para fazer esse trabalho, e o questionário de levantamento de dados também ajudaria, no caso, no dimensionamento também para a questão da gestão por competência. E nós tivemos uma fala de uma colega, ela pediu desculpa, disse que não estaria por conta do mau tempo, teve que viajar, da UFRRJ, né, Federal Rural. Isso. Ontem eu não as vi, não sei se elas estavam aqui, mas acabaram não relatando, mas eles fizeram um trabalho muito interessante. Bom, de forma geral, então, eu acho que da UFRRJ era isso, o que eles fizeram. A outra coisa só que a gente queria destacar, a Federal Rural adquiriu um software que eles serão treinados, agora, acho que em agosto e em setembro, para fazer análise qualitativa, ou seja, um software que trabalha com análise de conteúdo desse material que eles coletaram. Porque a moça até falou que ontem os bolsistas ligaram dizendo que eles conseguiram fazer a conferência do conteúdo, do material que já foi coletado. Mas agora eles vão passar para a fase de transcrição do material e análise quantitativa. Mas eles adquiriram um software que eles serão treinados em agosto e setembro só para fazer análise qualitativa desse material, que é um software de análise de conteúdo. Bom, acho que agora é a Unifal, o nosso colega está aqui. Eu acho que não tem, assim, o pessoal já colocou bem no outro grupo, né, falou do que está acontecendo lá, eu só queria dar um destaque, para quando ele questionou, mas isso não é só quantitativo? A ideia de usar um sistema web para coleta de dados, teve até uma discussão na última reunião que a gente falou, né, que você coleta esses dados, primeiro, hoje em dia a memória é uma coisa barata, então não tem mais que discutir se vale a pena ter um banco de dados ou não. Você coleta esses dados via web, você pode brincar com esses dados à vontade. E não é quantitativo, ele é qualitativo, porque o servidor entra no sistema e ele vai espontaneamente descrever a atividade que ele faz. Então é qualitativo nesse sentido, que é a percepção que o servidor tem do que ele faz. Então vai ter um momento que nós estamos discutindo metodologicamente isso, que a gente possivelmente vai pegar isso e vai categorizar isso em termos de competência instalada, ou melhor, competência demandada pelo serviço dele, entendeu? Então, eu não sei como é que a gente vai concluir isso, né? Que a gente saiu daqui com bastante ideia, mas existe uma tendência, não sei se o Júlio está concordando, da gente ir para o paradigma da gestão por competências mesmo. Acho que a gente vai seguir esse caminho, não sei se vai seguir, mas a ideia do sistema é essa, é uma coleta de dados qualitativa. Aí depois tem todo o processo que a gente ainda não fechou, então não vale a pena aqui falar, mas basicamente é isso. Está sendo desenvolvido um sistema web. Tem um detalhe que eu achei interessante, na porta a gente conversou, dessa inversão de lógica, né? Que geralmente o cara de TI, ele acha que é ele que é o cliente do processo, né? Ele trata a gente como o fornecedor. Então ele determina o sistema para nós e não ouve a gente nas nossas variáveis. E nós não temos esse problema, nós temos o Kleber lá, que é um cara que é muito solícito. Então eu acho que isso está ajudando muito, porque o sistema web que está sendo desenvolvido, ele simplesmente vira e fala, o que vocês precisam? Vocês querem o quê? Vocês querem um ambiente para coletar? Tá. Vocês querem um ambiente para tratar? Vocês querem um ambiente para categorizar as competências? Essa interface gráfica, entendeu? Existe uma predisposição desse técnico de TI. E eu acho que isso vai fazer com que a gente avance muito nesse sistema, né, de uma plataforma web para não só coleta, mas gestão disso. Pensando na ideia de que o dimensionamento é um processo contínuo. Então, vocês imaginam se vocês conseguissem ter um sistema web permanentemente online, que a qualquer momento que ocorra uma mudança numa atividade que o servidor faz, ele entra nesse sistema e já altera isso lá. Entendeu? Com o CIAP dele, entra com o CIAP dele e fala, nesse momento eu já não faço mais essas atividades. Eu mudei, eu passei a fazer essas. Então, esse sistema automaticamente começa a gerar uma nova categoria de atividades. Então, é nesse sentido que eu acho que talvez caminhe o sistema web lá, não sei. Vamos conversar sobre isso. Mas é aí.
E aí, da Federal do Espírito Santo, né, eu aqui como representante, o que a gente discutiu? Bom, a gente tem uma equipe lá de uma pró-reitoria de planejamento que vem trabalhando essa questão do planejamento estratégico, da definição dos macroprocessos. Recentemente, até teve um evento com todas as pessoas que ocupam cargos na alta hierarquia da administração, todas as pessoas que são servidores que têm função de confiança, que têm função comissionada, na expectativa de validar os macroprocessos da universidade e aí, né, quais são as metas no nível macro da universidade para fechar mesmo a questão do planejamento estratégico e do PDI que realmente reflita a realidade da universidade e o que a universidade quer. Então, nesse sentido, acho que a gente já está bem avançado. Daí, desse trabalho, nós partiremos para a definição das metas, né, setoriais até chegar nas metas individuais. Acho que esse é o nosso próximo desafio, ir a campo para poder ouvir as pessoas, para poder conhecer os processos, para, então, partir para a questão do mapeamento das competências, para direcionar o trabalho, tanto para o dimensionamento quanto para a gestão por competência. Mais uma vez, falando de uma dificuldade que a gente tem, por um lado, e de uma força que a gente tem, por outro, que é o pessoal que é sindicalizado, que luta pela nossa carreira, mas, assim, em alguns momentos no trabalho, a gente faz algumas concessões com eles, mas eles buscam muito também nos ajudar no sentido de que trazem muitas ideias. Por exemplo, nosso programa de avaliação de desempenho, ele tinha uma característica até 2009. Nós compusemos uma comissão mista do pessoal da gestão de pessoas com a CIS, com o sindicato. Fizemos toda uma nova roupagem para o programa, também com a ajuda deles. Então, essa eu acho que é uma marca que a gente tem e que, nesse momento, a gente precisa trazê-los mais para junto de nós para que a gente consiga ir para o nível micro, né? Para a definição tanto das competências quanto dos processos no nível micro, para conhecer, de fato, a universidade no nível organizacional. E aí uma especificidade que nós temos também são muitos servidores no último nível da carreira. E, assim, não só maduros de universidade, como também no que diz respeito à vivência que possuem, e estão no nível 416, alguns até que ainda correm muito atrás, fazem curso, independente de que vai ter progressão ou não, mas faz curso, participa e está envolvido com os processos da universidade. Outros nem tanto. Então, isso para a gente, eu até dei um exemplo do pessoal, nós finalizamos o programa de avaliação de desempenho recentemente, o número de servidores que está no nível 416 e que simplesmente não participa. O nosso sistema de avaliação ele é todo online, e aí o servidor recebe uma senha, com o CIAP e a senha dele ele acessa os instrumentos para fazer a avaliação 360 graus. A gente trabalha com autoavaliação, avaliação da equipe, avaliação da chefia, avaliação do usuário, e muita gente no 416 não participa. A gente sensibilizou no começo do ano, a gente fez reuniões em vários setores. Nós temos também os campi do interior e temos o hospital universitário. Fizemos muitas reuniões, mas eles simplesmente não aderem porque acham que eu não tenho mais progressão. Eu não tenho mais para onde progredir, então eu não participo. Isso para a gente é uma dificuldade, embora muitos deles estejam correndo atrás da conquista da qualificação, do incentivo à qualificação. Muitos de nível fundamental estão buscando o ensino médio, graduação, especialização, para que conquistem uma melhor situação na aposentadoria. Então, isso nos dificulta, tanto na gestão por competência, quanto no dimensionamento, porque são pessoas que estão ali na universidade esperando só o momento de aposentar, infelizmente. Acho que agora a gente já passa para a parte dos problemas, né? O relato da UFLA, isso, o relato da UFLA. Os problemas com os programas de gestão de pessoas por travamentos no planejamento, eles ainda estão em fase de pesquisa bibliográfica. Isso. Queria dar um destaque para uma reflexão que o pessoal da UFLA trouxe, que foi de uma certa ingerência que o planejamento acaba tendo sobre a gestão de pessoas em alguns momentos, né? Acho que ela não levantou assim de uma forma tão, né, mas assim ela quis dizer o seguinte: em muitos momentos tem muitas decisões que são tomadas no planejamento, e ela até fez essa reflexão. Parece que isso acontece no nível macro, tanto quanto no nível micro, ou seja, não microestacional, mas pensando em termos de governo, né? O governo federal, o MPOG, ele acaba
tomando decisões que dificultam a área de gestão de pessoas e poder, com autonomia, fazer a gestão de pessoas. Então, você fala que dentro da universidade acaba, em alguns momentos, acontecendo também, pelo que eu entendi isso. Às vezes, por exemplo, a questão do mapeamento de processo, né? Às vezes há uma dificuldade nessa relação. Assim, ela deixou isso meio que... Né? Acho que a gente colocou também o exemplo quando da aprovação do banco de professor equivalente e agora com os indicativos do quadro de referência. Eles fazem a gestão em Brasília em função de todas as informações que eles possuem e aí fecham esse número, enviam e na nossa realidade a gente entende que não é possível, a gente faz uma defesa porque eles abrem o prazo para a defesa, fazemos a defesa colocando as nossas especificidades, as nossas necessidades e a gente tem a sensação de que muitas vezes não são consideradas ou não são ouvidas. Acho que foi nesse sentido que a gente acabou exemplificando. Bom, e aí teve então a UF. A criação do PDI no período 2008 e 2012, eles fizeram um período, pelo que eu entendi, grande, né, da parte da pesquisa bibliográfica. Bom, gente, eu vou falar o que eu ouvi de vocês. Se vocês quiserem, pode ficar à vontade para interromper. É até bom o nosso distanciamento, que eu acho que o que eu entendi de você, que vocês já fizeram, foi isso. Escolheram, né, qual tipo de gestão, com base na bibliografia que vocês estudaram, que seria adotado no caso da gestão por competência. Vocês fizeram um mapeamento das competências, do impacto da capacitação e do dimensionamento da força de trabalho por meio de um projeto piloto que foi dentro da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas. Esse projeto piloto, pelo que eu entendi, foi validado na Progep e agora esse método ele vai ser expandido para as outras unidades. A validação do método do mapeamento de competência por parte da alta gestão, como eu disse, para utilização em toda a universidade. A captação das funções... isso foi uma coisa bem interessante que foi falado, que assim, o próprio colega colocou ontem essa crítica, que o PCCTAI ele engessa muito na questão do cargo. E aí a gente deu o exemplo do enfermeiro que atende, por exemplo, numa unidade de tratamento intensivo, ele tem... de acordo com o PCCTAI, ele tem as mesmas atribuições de um enfermeiro que atende numa parte, por exemplo, ambulatorial feminina. Mas a especificidade do trabalho faz com que seja, de fato, as funções sejam completamente diferentes. E aí, o que a colega falou? Esse trabalho que fizeram, né, através do mapeamento, a gente chama de cargo em função do nosso plano de carreira, mas de fato, o que a gente está tentando mapear são as funções que os servidores desempenham no cargo efetivo ao qual eles ocupam. Foi mais ou menos isso. A gente chama de cargo porque a gente tem essa situação, mas o de fato que a gente está querendo mapear são as funções que a pessoa desempenha. É isso? É isso. Então, o início foi por meio do mapeamento dos processos, que os resultados foram adicionados aos resultados do mapeamento de competência, do dimensionamento e do impacto da capacitação. A ideia de que servidores de nível C, D e E são potenciais gestores, aí isso criou até uma discussão em relação à importância da gente inserir no plano anual de capacitação a questão da capacitação de gestores. Aí coloquei até o caso da Federal do Espírito Santo, que a gente tem muitos docentes em função de gestão, e principalmente docentes que os que ingressaram recentemente vão direto para a coordenação de curso, vão direto para a coordenação de programas de pós-graduação, e aí a parte administrativa, a parte da gestão, às vezes fica totalmente por conta do técnico administrativo que ocupa ali uma função de secretário ou mesmo um assistente de administração que desempenha as funções administrativas da coordenação do curso, porque o gestor ele não tem, o docente ele não tem uma formação de gestor, e aí a importância de incluir o curso de que são potenciais gestores. É isso, né, colega, que foi discutido. Bom, a dificuldade na seleção e no treinamento dos bolsistas para atuação na coleta de dados do projeto piloto. Outra coisa que foi falado foi a resistência dos servidores de responderem aos questionários, a questão da greve que foi falado pela colega ontem, tanto a greve do ano passado, a greve desse ano. Os problemas da cultura organizacional, o acúmulo das tarefas por parte dos servidores que compõem a comissão, a gente faz tudo muito lá. Nós também, na nossa recém-criada Pró-Reitoria, a gente faz de tudo muito. E, então, acho que essas foram as principais situações que foram relatadas. Tem só uma coisa legal, né?
Tem uma dica legal que a gente, quando começou a fazer o nosso projeto, a gente se encontrou numa grande dificuldade com relação a dados, a como extrair dados de coisas que eram escritas, né, descritas pelo servidor, porque a gente sentiu necessidade de incluir no nosso formulário de perfil perguntas descritivas. Embora a gente tenha tentado fazer o máximo tabulável, a gente sentiu necessidade de incluir alguma coisa que fosse descrita pelo servidor. E aí, a gente, na nossa comissão interna, a gente conseguiu, aqui na área de engenharia de produção da UF, um grupo que está atuando junto com a gente na questão dos sistemas e na questão, estão junto na aplicação do formulário e nos sistemas que a gente está trabalhando, e na tabulação e no levantamento dos dados apurados. E está sendo muito legal para a gente, porque é um know-how que a gente não tem, uma expertise que a gente não tinha dentro do nosso grupo, embora a gente tenha pessoas bastante competentes, referenciadas na área e tal, mas a gente sentiu necessidade desse cara que ia organizar e dar um sentido para o que a gente quer. Então, foi fundamental a parceria, um grupo aqui da Escola de Engenharia, e o pessoal da Engenharia de Produção, que eu acho que sem eles a gente não teria conseguido avançar o quanto a gente avançou com todas as dificuldades. Então, vai aí uma dica, e importante assim, que a gente começou a construir o processo e já identificamos essa necessidade, já corremos atrás e já incluímos essas pessoas no processo de discussão interno. Né, antes da gente começar, antes de botar o trabalho na rua, porque eles puderam validar o formulário que a gente ia aplicar, ou seja, a gente fez a minuta do formulário, eles disseram isso dá para fazer, isso não dá, corta aqui, aumenta ali, então foi muito bacana, ajudou muito a gente. E no que a gente queria apurar, eles disseram o que dava para apurar a partir dali e o que não dava. Então, dependendo da fase em que vocês estejam, componham as equipes com profissionais específicos, porque a gente da área de gestão de pessoas, a gente entende pra caramba do nosso riscado, mas tem áreas estratégicas que a gente precisa contar com um colega de outra área, não tem jeito, tem que ser multidisciplinar mesmo para a coisa acontecer com mais tranquilidade, senão não rola, a gente esbarra em situações que a gente não vê saída. E incrível, o profissional de engenharia de produção, ele enxerga a saída mesmo, então hoje eu admiro, assim, de carteirinha esse pessoal, tá? Então, era só importante colocar isso. Bom, aí sobre as dificuldades, né? Eu acho que até aproveitar e fazer uma ponte na hora de falar das dificuldades, de uma coisa que eu achei interessante na discussão sobre a experiência da UF, que do reconhecimento da importância de que, como esse processo ele é complexo, e como ela acabou de falar aqui, né? Existe quase que uma vocação natural para ele ser um trabalho de natureza transdisciplinar, eu não diria nem inter, porque, na verdade, é uma nova forma, né? Na verdade, é uma nova forma de se entender um processo, um conhecimento que não envolve uma disciplina isolada. Quer dizer, não é uma questão só de gestão de pessoas. Ela é mais complexa, é uma disciplina complexa. Quer dizer, você transcende a ideia de disciplina, né? Por isso que eu acho que ela é mais transdisciplinar. E, por exemplo, a questão do mapeamento de processo, que eu acho que nós vamos voltar para um debate quente lá, porque... né, a última reunião que a gente teve, por exemplo, o Júlio já entendia que o mapeamento de processo era uma coisa que podia ser feita num outro momento, talvez. Mas eu estou saindo hoje com mais confiança para defender no dimensionamento, que é impossível se pensar em dimensionamento se não for uma coisa trabalhada de forma paralelamente. Ou seja, essas dimensões todas têm que caminhar juntas. É quase impossível, e isso no grupo lá, eu saí com essa ideia muito firme, né, na cabeça. Olha, não tem como pensar em gestão. Inclusive, se a gente for, e é uma tendência que eu estou ouvindo aqui, existe uma tendência muito forte para trabalhar com o paradigma da gestão por competências, só que, em geral, as pessoas esquecem que gestão por competências envolve também gestão por processos. Então, as duas coisas não podem ser dissociadas. Esse foi o que eu saí daqui com uma conclusão muito clara disso, que vai ajudar muito a gente a avançar do ponto de vista metodológico. E aí, então, entrando nas dificuldades, eu acho que uma grande dificuldade, aí nós tentamos fazer uma síntese, né? Essa questão, por exemplo, da falta de tecnologia e um problema de gestão, que é de gestão não só de pessoas, mas de gestão de gestão de conhecimento, gestão de informação e conhecimento institucional. Né? Então, a ideia de ter uma tecnologia, uma forma, né, de tecnologicamente conseguir resolver a forma de você não só recolher, obter esses dados, mas também gerenciar esse conhecimento. Então, por exemplo, a ideia de uma plataforma, não sei qual que seria o caminho,
mas isso é uma dificuldade que a gente entendeu ali que surge. Né? Falta de pessoal para coleta, dependendo do contexto, novamente, né? Porque, por exemplo, no nosso caso, eu acho que nós vamos ter esse problema, mas no caso de 4.300 servidores, a tecnologia pode ajudar, mas aí tem um aspecto qualitativo. Né? Por exemplo, eu também já sei com essa proposta, porque eu ouvi umas falas que eu achei interessante aqui de entrevistas, que, por exemplo, eu acho que na Unifal, como nós temos equipes setorizadas pequenas, é possível trabalhar, por exemplo, com uma triangulação de dados, não só na coleta, ali, por exemplo, na plataforma, mas podemos trabalhar com o grupo focal, que eu acho que na Unifal vai funcionar muito bem, porque são equipes pequenas. Então, é possível você triangular e tirar uma conclusão, porque às vezes o servidor tem uma percepção, o chefe tem outra, mas com o grupo focal você consegue tirar uma síntese triangular. Então, eu acho que na Unifal isso seria uma metodologia que para nós seria interessante. Mas aí depende da realidade de cada universidade. Dificuldades para coleta e análise dos dados quali e quant, né, que é essa ideia, quer dizer, coletar estatística, números é uma coisa, mas como é que você pega esse aspecto qualitativo da competência? Como é que você transforma isso numa matriz, de fato, né? Como é que eu tabulo isso de tal maneira que eu pego essa variável qualitativa e transformo ela num número que vai me levar a um quantitativo de servidor? Quer dizer, eu acho que esse é um dilema metodológico aí que é um desafio e é uma dificuldade. Dificuldade de base teórica para alinhar, que é mais ou menos isso que eu falei, né? Como é que você faz essa relação, né? Colher dados quantitativos é uma coisa, mas como é que você estabelece essa relação entre o que você tirou dali de informação, como é que você teoriza isso e como é que você justifica, né, e constrói um modelo que, vamos dizer assim, sustente a ação administrativa, né? Eu acho que é nesse caminho a conclusão que a gente chegou em termos de dificuldades, né? E aí a gente apresentou algumas sugestões que, vamos dizer assim, atravessam essas dificuldades, né? Tem como subir um pouquinho? Bom, aí é uma questão até que eu acho que vai ser até um pouco polêmica em alguns aspectos, né? Por exemplo, nós sugerimos que, tendo em vista que o PCCETAI, embora ele tenha, né, avançado muito em termos de carreira e tudo mais, o PCCETAI deixou aberto uma série a necessidade de uma série de mecanismos e instrumentos para que ele se viabilize na prática. E nós estamos com um vácuo nisso, né? Eu não sei, a Comissão Nacional, por exemplo, eu não sei como é que é isso, eu estou meio que afastado, mas eu estou há 4 anos tentando. Eu me lembro que eu sempre entro no site lá da Comissão Nacional, eu nunca vejo nada, de fato, efetivamente produzido para dar orientação, né? Então, a gente sugeriu que, se fosse construído saísse daqui, talvez, ou uma carta, ou uma proposição para um encontro que vai ter nacional, isso? De uma carta dos gestores todos, de pessoal, sugerindo, né, algumas, vamos dizer assim, inovações ou evoluções, um processo de evolução, né, desses mecanismos. Ou, na verdade, instituição desses mecanismos, na verdade, que faltam, né? Aí, dentre esses, por exemplo, alguém falou lá, eu não lembro, falaram porque eu não sou da área, de uma normativa que vai sair enviesando a análise do dimensionamento pela gestão de competências. Eu não me lembro. Vocês lembram disso? INAP? Acho que foi alguma coisa em relação ao que a Carmen apresentou ontem. Foi Carmen ou foi Dulce? Que apresentou as diretrizes, né? Disseram que vai sair num normativo oficial das diretrizes para a construção dessa matriz de alocação em função do quadro de referência. E foram passados alguns pontos, eu acho que a colega Patrícia leu alguns pontos nesse sentido. E também o colega da Federal de... Cadê o rapaz? Ele podia ajudar a gente. Será que ele já foi? O colega que fez o curso da INAP foi do Benjamin Constant. O colega do Benjamin Constant. Você quer falar, Jorge, sobre o curso de gestão por competência que você fez na INAP, que eles já colocaram algumas diretrizes? É interessante a fala dele, porque a gente discutiu bastante o que significa esse paradigma da gestão por competências e que nós vamos sugerir aqui um encaminhamento no sentido de tentar, pelo menos, refletir, dialogar com quem regula isso, para que, se o paradigma que vem é o da gestão por competências, então que a universidade tenha flexibilidade para trabalhar com isso. Mas aí ele vai falar e a gente complementa para vocês verem se esse encaminhamento pode ser passado aqui. Com relação ao curso de gestão por competências que eu fiz na ENAP, o que é focado com a gestão de competência até já foi muito bem debatido aqui durante esse encontro.
mapear as competências organizacionais do órgão através de levantamento biográfico, entrevistas, através da missão, visão e valores do órgão. Tem a parte de levantamento das competências setoriais de cada setor, através de entrevistas nos locais também. E, por último, o levantamento junto aos servidores para pegar as competências individuais. Nisso tudo mapeado, você mapeando as competências ligadas a todo o órgão, você juntar com a competência que tem na casa e, com isso, captar os gaps para poder fazer a realocação ou, então, capacitação visando o melhoramento das competências no órgão. Aí, por conta desse curso que ele fez, ele começou a discutir, a gente chegou a uma discussão lá que a gente entrou no consenso no seguinte: pensar dimensionamento por essa linha, da gestão de competências, se a gente continuar entendendo que para cada cargo você tem funções, atribuições que estão fechadas em torno do modelo funcional, dificulta muito a gestão por competência. Por quê? Porque você pode até ter competências gerais de um cargo. Em geral, existe isso. Mas, cada instituição, o trabalho de um economista, de um enfermeiro naquela instituição, por exemplo, na Unifal, não é igual na UFTM, não é igual. Então, o que nós estamos tentando defender aqui é o seguinte, é que se mude esse modelo, que se pense o seguinte, que o cargo passe a ser identificado e qualificado, em termos, talvez, de competências gerais, que seja dada à universidade a autonomia de se definir as competências específicas, que nascem, que surgem, que emergem da sua realidade. Aí o dimensionamento num paradigma da gestão por competências passa a ter um sentido. Porque aí é possível você falar, olha, na minha universidade, nós fizemos um mapeamento do que seriam as competências demandadas pelos processos e fizemos um mapeamento das competências, entre aspas, instaladas, porque é o que o servidor tem como competência. Quando você cruza essas duas dimensões, você consegue tirar, fazer uma análise que permite, talvez, tabulação de dados, talvez por ponderação, como vocês fizeram, que permita você falar, olha, naquele setor, a competência demandada leva a uma equipe que tem essa competência. E aqui, onde eu vou localizar, então, essa equipe? Onde ela está? Essa equipe está lá? A competência está instalada no lugar? Então, é mais ou menos nesse sentido o caminhamento que a gente tinha para fazer aqui. Talvez sugerir, a Comissão Nacional de Supervisão, que seria isso, não sei, que se mude esse conceito, do conceito de cargo, a ideia de cargo definido por atribuições muito fechadas, mas que se permita um modelo onde a instituição internamente decida isso. Então, a instituição vai definir, olha, o economista, quando entra aqui, se eu vou fazer um concurso, por exemplo, eu vou avaliar, eu vou selecionar esse cara e eu vou alocar ele aqui a partir do que nós entendemos como é a competência desse economista dentro da nossa realidade. Não sei se ficou... dar flexibilidade, dar autonomia, de fato, para a gestão de pessoas. Eu acho que surgiu um exemplo que vai tornar mais claro essa proposta que a gente fez. Por exemplo, pelo que foi falado, as diretrizes que virão em relação à matriz de alocação de cargo, considerando o quadro de referência, ela virá mais ou menos por instituição, considerando a área geográfica, aqueles pontos que foram colocados, Quantidade de técnico, quantidade de curso presencial, de graduação e pós-graduação estricto sensu, e entre outras variáveis. E aí o que foi colocado como exemplo? As universidades que possuem muitos cursos na área de saúde, os cursos de graduação na área de saúde demandam muitos servidores técnicos para os laboratórios, para as atividades que os técnicos apoiam a graduação. O que acaba acontecendo? Esses cursos de graduação na área de saúde acabam sugando a maior parte do quadro de servidores técnicos e os outros cursos na área de ciências exatas, na área de ciências jurídicas e econômicas, acabam ficando com um número mínimo de servidores, às vezes até escasso, muitos laboratórios sem ninguém. Por quê? Porque os cursos na área de saúde acabam pegando tudo, senão não funciona, senão o curso não vai acontecer. Então, a proposta seria de analisar não a instituição como um bloco, mas analisar também por área. Quais instituições possuem mais cursos em qual área do conhecimento? Assim como a CAPES faz uma divisão por grandes áreas do conhecimento, também que essa análise na questão do quadro de referência e da matriz de alocação, ela fosse
diferente de acordo com a área de atuação que a universidade possui mais cursos nessa área. Então, essa seria a nossa proposta. Na verdade, ela teria, então, duas linhas, né? Uma que é essa da definição dos cargos, que eles passassem a ser entendidos pelo paradigma da competência, entendendo que, quando entra na instituição, a instituição vai ter essa autoridade para definir aqui dentro as competências específicas desse cargo seriam essas. E uma outra linha que tem a ver, que é essa que ela falou. Porque o que a gente discutiu foi o seguinte, que essa lógica de você ter um modelo, por exemplo, falar assim, olha, nas universidades federais, o quantitativo de professor, eu acho que ela falou isso, né? O quantitativo de professor poderia ser 1 para cada 25 alunos. 1 para 18 alunos, né? 1 para 18, né? E assim, para o planejamento, aí volta aquela questão da ingerência do planejamento. Para o planejamento, ele vai lá, faz as contas dele, fala, olha, financeiramente isso é o ideal. Só que quando entra na universidade, do ponto de vista da qualidade do que você oferece, não é o ideal. Porque as instituições têm realidades diferentes, né? Então, essa é uma outra, eu acho que as duas coisas estão relacionadas, mas tanto que a gente questiona esse negócio. Essa ideia do RAP, né, dessas relações, que a gente acha ela muito perversa. Ela é muito sacana. E aí eles definem essa matriz lá em cima, mas ignoram uma realidade local. Então, uma outra ideia era, vocês querem definir assim, então? Vocês acham que esse é o melhor indicador? Tudo bem, mas então que pelo menos se repense, talvez, uma categorização disso. Então você fala, olha, vamos pegar o exemplo aí, vamos pegar a minha realidade, tá? Porque é o que eu conheço, então eu vou falar dela. A Unifal. A Unifal sempre nasceu como uma universidade voltada para a área de saúde. Hoje ela tem cursos na área de humanas e na área de tecnológicas, né? Então, cada universidade, talvez, ela teria, de uma forma ponderada também, né, essas relações, né, relação de aluno técnico, aluno, ou professor técnico, não sei como é que seria definido isso, mas, né, entendendo que você tem as áreas. Então, olha, nessa área eu tenho essa relação, nessa outra área eu tenho essa relação, nessa outra área eu tenho uma relação. E aí você computa o que seria o total de servidores ou professores que essa universidade deveria ter. Agora, se você fazer isso genericamente, algumas universidades você vai ter uma depreciação, você vai ter uma degradação dessas relações dentro da instituição, porque você vai ter aquela história, você vai ter um curso de saúde, é o exemplo aqui, quando a gente assusta, algumas universidades apresentam números de técnicos aqui, né? A Unifal ela tem hoje 5.000 alunos, e ela vai no final do Reúne chegar a 7.000. Então a gente chega ali e vê os números, né? Tipo a FTM, sem querer polemizar, mas a gente fica assustado. Peraí, eles têm 4.000 alunos e tem 1.300 técnicos, a gente tem 250 técnicos, como é que pode isso? Porque não tem... Exatamente. Então a gente começa a ver que eles têm um hospital. Nós vamos criar um curso de medicina lá sem hospital. Então, no nosso caso, a gente vai precisar ter essa demanda de técnico, porque o hospital vai contratar os técnicos. Então, tem que saber equacionar isso. Não dá para ser um indicador assim, entendeu? Amplo, raso, que não considera a realidade da instituição. Eu não sei se está ficando claro, se ficou muito complexo, mas seriam duas linhas de raciocínio que se fecham em si, né? Que é a questão da definição dos cargos, de repensar esse conceito do cargo e como ele é qualificado em termos de competência e não mais em termos de atribuição somente, e essa questão desse indicador, né? Que define a matriz, né? Seriam esses dois encaminhamentos, eu acho, né? Seriam as propostas que nós teríamos para encaminhar aí, para resolver problemas que eu acho que são muito mais sistêmicos, né? E tem os problemas que são operacionais do dimensionamento que a gente colocou lá, que é dos recursos, da tecnologia e tudo mais. Eu acho que é isso, né? Bom, então, encerrando, né? Antes de mais nada, eu quero agradecer todo o trabalho dessa equipe aqui da Universidade Federal Fluminense, que de forma tão brilhante nos agraciou com esse evento, que foi, olha, vocês estão realmente de parabéns. Como eu disse, foram os guerreiros realmente para conseguir fazer um encontro desse nível, né, no momento de greve, que a gente sabe de todas as dificuldades que cada um teve de estar aqui. Em nome da CNDP, então, agradeço a vocês, a toda a equipe que trabalhou muito para poder propiciar esse evento, e dizer que realmente esses encontros regionais eles são muito importantes para que a gente possa levar as discussões para o nosso encontro nacional. Agora, tendo em vista essa questão do dimensionamento, vamos ver se a gente acha um espaço dentro do evento para estar apresentando o que foi trabalhado aqui nesses 2 dias,
né? Realmente foi muito importante, foi muito produtivo, que troca rica de experiências e informações que nós tivemos. Então, realmente agradecer, parabenizar pela organização, pela acolhida, né? Pelo excelente evento que vocês nos proporcionaram, e em nome de toda a comissão, e também dizer mais uma vez muito obrigada.